Boa noite. Começa agora o Revista Nacional. E os convidados desta noite são Adriano Novunga, Egídio Vaz e Silvério Longuane. A todos muito boa noite, bem-vindos ao programa. Obrigado. Vamos então começar com os assuntos que marcam esta semana e começo consigo, Dr. Novunga. Qual é o tema que escolheu? Boa noite a todos. O tema que eu escolhi é o das dívidas ocultas. O que nos preocupa, o que repudiamos, não queremos que aconteça, é a libertação das pessoas que estão detidas em conexão com as dívidas ocultas. Há um primeiro grupo que foi detido, houve uma imprensa sensacionalista que deu a ideia de que se tirou aqueles que apenas fizeram parte, digamos assim, da distribuição do dinheiro e não o núcleo duro. Neste caso, não há núcleo duro, não há outras pessoas. Todos estes indivíduos que estão detidos devem estar na cadeia, deve-se organizar um julgamento público, preferencialmente no estádio da Machala, porque é lá onde nós conquistamos a independência e é lá onde queremos que essas pessoas sejam julgadas, porque essas pessoas tiraram de nós a nossa independência, empurraram o país para a pobreza. São milhões de moçambicanos, de crianças que vão crescer em situação de desnutrição crônica, comprometendo o futuro do nosso país, porque estas pessoas se acharam mais importantes que as outras e tomaram esta decisão. Nós não queremos que estas pessoas sejam libertas, devem voltar para a cadeia. Não concordamos com a decisão do Tribunal Supremo. É um grupo pequeno do Tribunal Supremo que tomou essa decisão. Pois. Fiquei a saber que o juiz que liderou esta operação é o juiz Mondlane. O juiz Mondlane é a mesma pessoa que saiu do Conselho Constitucional por causa de corrupção. Não estamos satisfeitos com a integridade deste grupo de pessoas que decidiu num caso da mais alta importância para o nosso país. Não concordamos com isto. Este legalismo de dizer que olha, já ficaram um tempo suficiente. Não. Essas pessoas têm que voltar para a cadeia. Agride a sociedade moçambicana, que está neste momento a sofrer as consequências das decisões que essas pessoas tomadas, que estão a ser libertas. Essas pessoas devem. Moçambique é uma sociedade democrática. Quando há pouco tempo se fez revisão da Constituição, então, se há alguma questão com a lei, vamos encontrar maneira de devolver essas pessoas para a cadeia. Aliás, pagaram caução com o dinheiro que tiraram dos moçambicanos, justamente porque o tribunal não fez adequadamente o seu trabalho. Quando os deteve, devia ter logo ter feito a apreensão dos bens. Não apreendeu, porque são amigos estes aqui. Estão a sair hoje com o mesmo dinheiro que tiraram dos moçambicanos. Significa que não teriam condições de pagar a caução? Apanharam onde 6, 10 milhões para pagar a caução para sair? Apanharam, esses aqui são funcionários como eu. Apanhariam onde esse dinheiro? Esse dinheiro deve ter sido tirado logo quando foram detidos. Pois. E devem devolver, não é para pagar a caução, é para devolver ao cofre do Estado esse dinheiro e ser devolvido aos moçambicanos. Próximo a este assunto, é esta decisão que o Estado moçambicano decidiu de querer vender a Mose, querer vender a Stema, querer vender a Domos. A Mose é um dos símbolos da República Moçambicana, é um dos símbolos da independência. Numa altura em que as empresas lá em Cabo Delgado vão precisar de seguro para poderem operar. Este era o momento para a Mose crescer, tornar-se numa das maiores empresas internacionais. Okay. O Estado decide vender. E a empresa através da qual estão a fazer essas vendas é uma empresa que está ligada a um ministro do presidente Inhoso. É uma empresa ligada a um ministro. Então, esta decisão toda aqui sofre do vício de conflito de interesse, não deve prosseguir, não somente porque esta questão legal, mas também porque Stema, está lá o professor Chilunde, é competente. A Emose está a ser gerida por uma pessoa competente. Se não é competente, que saia, coloca um jovem moçambicano para rentabilizar essa empresa. E todas as outras empresas em Moçambique, públicas, estão a ser vítimas de saqueamento para depois vender.
Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que o setor empresarial do Estado seja reorganizado com jovens que estudaram, economistas, engenheiros, para tornar Moçambique um país próspero para todos os moçambicanos beneficiarem. Esta venda aqui é para beneficiar a um grupo pequeno da elite. Não queremos essa venda. Vamos impugnar esta ação em sede dos tribunais. Então, Egídio Vaz. Muito boa noite. É tão bom estar aqui. Quero saudar os meus professores que me ladeiam e me honram por isso. O tema que eu trouxe desta vez é sobre a segurança em Cabo Delgado, e principalmente no distrito de Palma. Recentemente o Ministério do Interior criou lá um chamado Teatro Operacional Especial de Afungi, como forma para responder aos desafios de segurança naquele distrito especial, e nós sabemos porquê, por causa do grande investimento que está lá e que não pode a todo custo ser perdido nem deturpado. Foi um sinal inequívoco do comprometimento do Estado moçambicano em garantir a segurança. De resto, Cabo Delgado, ultimamente, estamos a ter outro tipo de notícias. Inclusive, por exemplo, se antes eram só ataques atrás de ataques, agora estamos a ter outro tipo de notícias, como, por exemplo, as crianças, as mulheres, homens de todas as idades a voltarem a serem resgatadas e a serem reintegradas, o que significa que há uma melhoria militar, digamos assim, da segurança. Portanto, esta melhoria eu queria destacá-la, por um lado, mas também olhando a criação desse teatro operacional especial de Afungi. Eu julgo que o Estado aqui está a responder não só às exigências da Total, que seja, digamos aqui, a bom da verdade, mas também, e acima de tudo, respondendo a esse tipo de exigência, também está a responder a uma exigência necessária para o povo de Afungi e, no global, do interesse econômico que se lá pretende salvaguardar. Portanto, eu queria salvaguardar e chamar a atenção a estes novos desenvolvimentos do Teatro Operacional Norte e agora do Teatro Operacional Especial de Afungi. Muito obrigada. Silvério Ronguane. Bom, eu, como sabe, escolhi como tema o MDM, o rejuvenescer do MDM, como assistimos, aliás, esta semana. E aliado a essa questão do MDM, preciso lembrar que o MDM se posicionou com a sociedade civil desde a primeira hora para que os moçambicanos possam reaver efetivamente aquilo que lhes pertence. Nós não percebemos. O Chang, por exemplo, foi o primeiro a ser preso. Mas não está a se colocar esta questão de que já transvasou o tempo da prisão preventiva. Portanto, eu não estou a olhar o assunto do ponto de vista jurídico, estamos a ver do ponto de vista político. Se aquele que foi a cabeça deste caso já está, não sei há quantos anos, mas está continua detido. Portanto, se o que está em causa é a devolução daquilo que foi retirado aos moçambicanos, como é que se processa esta libertação antes de se resolver esta questão que é fundamental para dizer que efetivamente são mais notícias, é um retrocesso, porque nós tínhamos essa esperança e queremos continuar a ter, de que esta questão vai ser estudada, vai ser debatida, vai ser julgada como convém e terminar, não por absoluções, não por retirada, mas sim pela devolução do dinheiro que foi roubado. Eu queria saber quanto é que foi devolvido, o que é que efetivamente foi apurado para dizer que esta pessoa que prevaricou hoje vai... Eu penso que nós não podemos brincar com coisas sérias. A questão das dívidas ocultas é uma questão que vai mexer com o nosso país nos próximos séculos. Estamos a dizer que aquilo que foi roubado, a prevaricação que foi feita é de tal maneira gritante. Portanto, para mim custa-me pensar que um país como a África do Sul esteja a levar esta situação com muito mais seriedade, porque de fato está a cumprir a lei. Os americanos continuam à espera desta extradição, mas nós aqui prendemos, deixamos...
parece-me que aqui O também... assunto em Moçambique não está a ser levado a O sério. Ministério Público, como é que esse tempo de fazer o plano, quando houve a prisão dessas pessoas, presume-se que é porque o Ministério Público tinha razões, tinha evidências. Por que é que não está a ser feito o tal julgamento? Parece-me que aqui há um concurso, há um colírio de várias instituições que estão todas organizadas para defraudar as esperanças moçambicanas. Nós não podemos pagar aquilo que os outros comeram. Nós não podemos ser assacados de uma dívida que foi feita para lucupletar e para o enriquecimento de um pequeno grupo. E nós não podemos também aceitar quando aqueles que são garantes tanto da justiça, da legalidade, são os primeiros a deitar-nos tanto um balde de água fria. Portanto, é importante que nós estamos atentos e queremos que este caso seja efetivamente julgado e não queremos que se tire um a um por falta de provas. Muito obrigada. Vamos então ao nosso primeiro tema de debate, que é a reestruturação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Bem, começo consigo, Dr. Nuvunga. O Presidente da República reestruturou esta semana as chefias de todos os ramos do Exército Nacional, com exceção do Almirante Joaquim Mangraça, que chegou ao topo do Estado-Maior-General na sequência da morte do antigo titular. Os restantes comandantes, nomeadamente da Força Aérea, Serviço Cívico, Academia Militar, foi mesmo por uma mudança de xadrez. Olhando para os timings destas mexidas, obviamente com a exceção de Joaquim Mangraça, que mensagem é que o chefe de Estado está a passar? Mais uma vez, boa noite. Não conheço muito bem os contornos militares, respeito totalmente a decisão que tomou o Sr. Presidente da República ao nomear estas pessoas. Estive a acompanhar o perfil do Almirante Mangraça e é uma pessoa que estudou ao mais alto nível o assunto do terrorismo no corredor do Oceano Índico e é a primeira vez que se indica uma pessoa desta especialidade para chefiar o Exército. Penso que tem as suas razões. O que quero todavia aqui destacar é a necessidade de o Exército pautar pelo respeito aos direitos humanos, à lei humanitária internacional. Nesse domínio, temos estado a fazer umas iniciativas junto do Ministro da Defesa Nacional e todo o Ministério para que as forças de defesa e segurança possam defender a pátria, defender a soberania, mas respeitando a lei. No que toca aos direitos humanos, o Ministro da Defesa, Jaime Neto, tem tido uma liderança muito importante na relação conosco como sociedade civil, a forma como abre o Exército para estar disponível para interagir com a sociedade civil no tocante a aspectos muito importantes e particularmente na receptividade para compreender que quando falamos de direitos humanos no contexto da zona norte do país, em particular Cabo Delgado, não estamos a falar unicamente das atrocidades, mas estamos a falar também destacadamente do direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. Pois. O direito ao desenvolvimento que as comunidades têm, o direito à participação que as comunidades têm, a transparência com que os recursos naturais devem ser geridos para permitir que, primeiro, os jovens em Cabo Delgado possam ter trabalho e possam participar, mas também que as elites da província de Cabo Delgado, que estão em Cabo Delgado, não os que estão aqui em Maputo, que nasceram lá, os que estão lá em Cabo Delgado, vivem lá, trabalham lá, possam participar através daquilo que nós chamamos agora conteúdo local, que as oportunidades para as pessoas de Cabo Delgado não sejam tomadas pelas pessoas de Maputo. Então, nesse sentido, nos parece que a reestruturação do Exército possa estar voltada para esta questão.
o Egídio Vaz falou do teatro operacional especial que se criou. É importante que se faça isso para que as empresas possam funcionar, mas é preciso recordar que o Estado moçambicano e o seu exército estão lá para atender a todos os moçambicanos em igualdade de circunstâncias. E que o exército não deve ser privatizado a favor de empresas. O nosso exército, Moçambique ficou liberto porque houve 10 anos de luta. Daí nasceu o exército moçambicano. Portanto, é um pilar importante no Estado moçambicano. Portanto, o exército não pode ficar privatizado para proteger os portões de uma empresa privada. Portanto, o exército moçambicano tem que proteger a soberania de Moçambique, proteger a todos os moçambicanos, incluindo as empresas. E, nesse sentido, o trabalho que o ministro Jaime Neto tem estado a fazer conosco nos parece que leva a essa compreensão de que o exército moçambicano não deve ser direcionado para proteger a um grupo particular. Silvério Ronguane, o chefe do Estado-Maior-General é um homem da Marinha. Na mesma semana em que toma posse, começam formações de fuzileiros navais em matérias de combate ao terrorismo. Do seu ponto de vista, é mera coincidência ou é uma forma de querer trazer maior protagonismo deste ramo nas ações militares, particularmente em Cabo Delgado? É preciso lembrar que a instituição castrense, regra geral, o que se passa lá não é do domínio público, não é? Este é o primeiro aspecto que é importante referir. Por outro lado, também é preciso pensar que não estamos aqui sentados a comentar, mas há pessoas que estão a morrer, portanto, há militares que estão envolvidos e a leitura que fazem das coisas, obviamente, que é diferente, mas também há populações que estão lá. Portanto, é complexo, não é? Mas não resta dúvida que nos outros países a gente ouve falar dos fuzileiros navais, a gente ouve falar, portanto, dos 3 ramos do Exército como ramos atuantes. Aqui em Moçambique, de fato, não. Existe a Marinha, mas pouco se tem falado. Se calhar, agora com esta nomeação, possa ganhar outro ímpeto. Mas é preciso reconhecer que não tínhamos história, porque, regra geral, os que eram comandantes, portanto, eram ou do Exército ou da Força Aérea, não eram desta área, uma área muito pouco conhecida. Mas, por causa da delicadeza do assunto, se calhar não merece muitos comentários, porque é preciso também pensarmos que aquele que está portanto, em frente do combate precisa de ser estimulado, de ser dado força, e se calhar muita discussão sobre este tipo de coisa pode redundar em redução da moral dos que estão em frente. Portanto, é daquelas matérias que nós temos que dar fé que, pronto, o governo, afinal de contas, é o mais interessado nisso, porque quem controla a soberania é o governo, e se essa soberania já ser posta em causa, o primeiro que poderá perder é o próprio governo. Agora, há uma expressão interessante que foi dito por um presidente americano, portanto, que esteve à frente da abolição da escravatura, penso que é Lincoln, que dizia uma coisa interessante, portanto, durante a guerra, que em vez de gritar mais alto, pega o pau grande, não é? Portanto, eu penso que é uma sabedoria muito importante, porque a questão de terrorismo não é uma questão que nós tenhamos que falar, gritar, portanto, parece que se resolve com ações concretas e com resultados concretos. Portanto, aquilo que nós estamos à espera, efetivamente, é que destas mudanças haja uma mudança também no terreno. Eu fiquei, por exemplo, particularmente tocado quando ouvi dizer que o exército americano deu a lista daqueles que serão os prováveis cabecilhas destes grupos. Isso, para mim, vem dar ainda fé àquela ideia de que, se calhar, o nosso país tem que se abrir mais à cooperação internacional, porque, afinal de contas, o terrorismo não é só uma ameaça a Moçambique. Quando há um território, por mais pequeno que seja, que é controlado por terroristas, é um problema para o nosso país, mas significa que também podem ser treinados
terroristas que vão atacar outras partes da África, vão atacar outras partes do mundo. Portanto, não é um problema apenas nacional, é um problema do mundo inteiro. Daí que há uma cooperação internacional seria fundamental para seria combater fundamental. o terrorismo. Nós vimos há pouco tempo que portanto, um grande responsável do exército americano esteve cá, não é? E passando algum tempo, eles estão a mostrar resultados, que eles têm um conhecimento do que está a se passar, eles sabem quem está a financiar, significa que tem uma capacidade muito grande de chegar a essas pessoas e lhes neutralizar. Vimos há pouco tempo, por exemplo, no Parlamento Europeu, não é que os deputados europeus estão muito preocupados porque acham que não, a União Europeia tem que entrar com força. Penso que esta nova liderança, acredito, até olhando para das academias, de um contexto em que esta ligação entre a parte operacional e a parte, portanto, do próprio pensamento, da guerra, é muito mais próxima. Acredito que, se calhar, vamos avançar para esta situação em que haja muita abertura para esta cooperação internacional. Aliás, nós sabemos que o presidente Magufuli, do que falaremos, parecia que não estava muito envolvido com estas mudanças também na Tanzânia. Portanto, eu penso que há um novo quadro, tanto o regional, há um novo comando, há uma percepção do assunto a nível internacional muito grande. Portanto, se nós conseguirmos aglutinarmos todas estas forças, não é? E é por isso que para mim é importante que quando um grupo como a Save the Children, quando a Amnistia Internacional fazem as críticas que fazem, mesmo se nós não concordamos, mesmo se achamos que o estudo, mas temos que reconhecer que são grandes forças internacionais, são muito ouvidos lá fora. E se nós nos colocarmos em guerra, vamos perder o foco. Portanto, temos que nos irmanarmos a todos esses grupos, cujo foco, de fato, é o combate do terrorismo, como, aliás, a nossa diplomacia já vem dizendo que é preciso fazer mais amigos e menos inimigos, e no momento de guerra, ainda muito mais. Portanto, quando alguns setores começam a criticar aquela organização, eu penso que, se calhar, não estamos a criar um ambiente para que consigamos, efetivamente, debelar esses terroristas, mas, como disse, trata-se de uma matéria muito específica que não se presta a muito debate e muita conversa sobre. Mas vamos falar ainda dos direitos humanos em Cabo Delgado. Egídio Vaz, qual é a sua visão em relação às mexidas que foram feitas pelo chefe de Estado e também o fato de Mangraça ter assumido, tomou posse e já começou com formações de fuzileiros navais? Bom, acho que a parte mais, a segunda parte da sua questão é mais simples, no sentido de estar dentro do plano de atividades das forças de defesa e segurança, principalmente das FADEM, portanto, é uma atividade já prevista, por exemplo, e inclusive os Estados Unidos anunciaram a formação de 200 fuzileiros navais em contra-terrorismo, mas é um plano grande que Moçambique tem com os seus parceiros, Portugal, Estados Unidos da América, África do Sul, e tem havido outro tipo de manobras, por exemplo, na região da SADC, etc, etc. Agora, a segunda parte compreende-se melhor se nós formos a ver o contexto, um pouco da história. As Forças de Defesa e Segurança, principalmente as FADEM, passaram por um período de desinvestimento, depois do Acordo de Paz. E depois, recorda-se muito bem, nós estamos aqui, a venda de motores de aviões, invasão de reservas militares, e depois a sociedade civil sempre reclamava, sempre que os deputados da oposição no Parlamento, sempre que se olhasse o orçamento, diziam que estão a apostar em órgãos de repressão. Então, não existe nenhum deputado. O que os deputados foram sempre claros é que nós não podemos dar prioridade à parte repressiva. Portanto, o exército contra um inimigo. Aliás, até nesta. Então, na altura, o contexto é este. Na altura, dizer que nós a incompetência do governo não pode ser assecada à oposição. Na segurança, se nós estamos em paz, entre outros argumentos. Mas agora, os desafios são novos, chamam-se novas ameaças. E não se pode combater o terrorismo com um soldado normal, porque é preciso especialização. Então, o trinômio é a profissionalização, a sofisticação das Forças de Defesa e Segurança, para que combatam com ciência as coisas.
E vai perceber, e o professor Nuvunga que ajudou-me em parte, ao afirmar que o general o almirante Mangraça é a pessoa que estudou cientificamente inclusive, e já na altura, em 2012, ele estava a perceber que as novas ameaças não são combatíveis de forma singular, era preciso uma cooperação. É uma tese que ele produziu e bem conseguida. Os outros ramos é a mesma coisa. Neste momento, as Forças de Defesa e Segurança estão-se a fortalecer, estão-se a sofisticar. Eu quero citar, por exemplo, as palavras do vice-chefe de Estado-Maior, o Capitão, quando no Teatro Operacional Nanta afirmou de que aquilo que nós queríamos, nós já temos, estamos satisfeitos, agora vamos fazer a festa. E, portanto, nesta perspectiva, nós precisamos de colocar as pessoas certas, que sabem fazer as coisas, que têm ciência, mas experiência, e a combinação disso para profissionalizar, para rejuvenescer as Forças de Defesa e Segurança e para ajustá-las aos novos desafios. Mas para que isso aconteça, é preciso que o país esteja unido. Portanto, parece-me que quando estamos a tratar do Exército, que nós queremos que seja republicano e não partidarizado, trazer aqui conflitos políticos, trazer aqui questão dos partidos, é um erro estratégico. Portanto, parece-me, e este parece ter sido até a tendência do próprio presidente, que é encontrar a união dos moçambicanos, porque unidos somos mais fortes. Agora, quando alguém chega aqui e começa a lançar sementes de guerra entre nós, o nosso inimigo são os terroristas. Estes é que devem ser combatidos. Sim. E todos nós, de todos os partidos, de todos os quadrantes, temos que nos unir. E não podemos dar lugar para que alguém possa nos dividir. Sim. Porque esta divisão estará ao serviço dos próprios terroristas. Na sua perspectiva, Ronguane, não são os terroristas neste momento que estão a ser combatidos? Não, são os terroristas que estão a ser combatidos pelo governo, Não, do Estado moçambicano, pelas Forças Armadas. Agora, existem alguns que não sei a sólido de quem e com que objetivo, trazem sempre essas achas que querem dividir os moçambicanos. Quer dizer, estamos a tratar de uma matéria sensível. Nós precisamos de uma unidade entre nós, e parece que existe. No Parlamento existe uma grande coesão sobre esta matéria, mas não só. Lá fora, a União Europeia mostra um grande interesse, os Estados Unidos, a SADC. Parece que nós precisamos aglutinar todas essas forças. Portanto, fazermos aquilo que a diplomacia, já no tempo do presidente Chissano se dizia, fazer poucos inimigos e mais amigos. Isto é fundamental na hora de combater os terroristas. E vale não só a nível internacional, mas a nível interno. Porque, repare, que muitos jovens estão a ser recrutados, que estão no Exército, nós não conhecemos a sua filiação partidária. É possível que haja jovens que se revêem mais no MDM, que se revêem mais no outro partido. E é esse jovem. Agora, quando esse jovem ouve dizer que não, há alguém no Maputo que acha, eu penso que isso é deselegante. Portanto, eu só queria penso que ficou essencial. Doutor Nuvunga, um dos principais problemas em Cabo Delgado é a violação dos direitos humanos. Comentou há pouco, mas estava que falássemos melhor sobre esse assunto. E esta violação afeta sobretudo mulheres e crianças. O que é que se pode esperar das novas chefias nesta perspectiva de combater o inimigo, preservando aquilo que são os direitos fundamentais de civis, que vezes há em que se tem dito haver cooperação destes com o inimigo? Pois, muito obrigado mais uma vez. Em relação ao que o Egídio Vaz dizia, que a sociedade civil se opunha ao investimento no Exército, não era isso. O que nós dissemos e continuamos a dizer é que tem que haver transparência nas dotações orçamentais para o Exército. O que nós víamos lá é que era uma quantidade elevadíssima em termos percentuais, e até 20%, e não estava desagregado o que se faria com esse dinheiro. O que se faria com esse dinheiro? Quanto é que seria para investimentos, quanto é que seria para pagar os soldados e quanto é que seria para pagar as pensões dos soldados. Portanto, o que nós dizíamos que era preciso transparência, porque nessa altura, havia muita corrupção no Exército. Havia muita corrupção. Em relação à questão que coloca, há sim violação gravosa de direitos humanos em Cabo Delgado. Esta situação de assassinato de crianças reportado recentemente é uma dessas. Pois. Mas não é isso só. Cabo Delgado vive hoje
a maior crise humanitária de que Moçambique tem memória desde que somos um país, somos uma democracia. São aproximadamente 600 mil pessoas que estão espalhadas sem qualquer tipo de assistência. Tive a oportunidade recentemente de ir e ver as casas que se faziam para aquelas pessoas. Fazem-se casa com chapas de zinco. Sabe o que é chapa de zinco? Sim. Então, um dos jovens pegava a chapa de zinco, que se usava para cobrir a casa, com os dentes cortava a chapa de zinco. Não, uma chapa de zinco que se corta com os dentes. Estamos a fazer para os nossos deslocados internos. Pessoas que saíram das suas zonas de origem, não porque quiseram, saíram de lá porque há um conflito. Um conflito que não percebem que conflito é esse, e um conflito que é, na nossa maneira de ver, causado mais pela falta de esperança que os jovens têm, apesar de Cabo Delgado ser uma província riquíssima. É uma província riquíssima em recursos naturais, de tipo mineral, é riquíssima em florestas, que vêm sendo explorados pelas elites deste país, sem benefício direto para as comunidades. E agora chegaram as multinacionais de gás, que as descobertas de gás foram feitas em 2010. Desde 2010 a esta parte, que se está a cantar, olha, Moçambique é rico, são bilhões de dólares que passam na televisão todos os dias, que já se foram investidos 10, 15, 20 bilhões, mas nunca chegam ao prato da mamana e da nossa irmã lá para comer. Mas as elites beneficiam disso. E isto causa desespero na população, causa frustração. Então, estamos a dizer que sim, há pessoas que aproveitam essa situação para promover extremismo violento. Okay. Mas é preciso atender à questão do desenvolvimento, à questão da falta de esperança nos jovens, a forma como estamos a tratar os deslocados internos. Não, como é possível cobrir uma casa de uma família com chapas de zinco que se cortam com as mãos? Que chapa de zinco é essa? E saímos na televisão, não, estamos a fazer coisas. Vamos dar dignidade às pessoas. Vamos dar... Direitos humanos não é somente quando se bate uma pessoa, etc. É a forma como tratamos as pessoas. É o direito ao desenvolvimento que as pessoas têm. O Exército, tal como disse, fizemos um evento com participação importante do Exército. Há cada vez maior compreensão desta questão. Pois. Há cada vez maior compreensão desta questão. E tivemos a oportunidade lá de participar a ADIN. O governo criou uma agência chamada ADIN. Um ano depois, consegui ver pela primeira vez uma pessoa da ADIN, uma pessoa ao vivo da ADIN, a participar do nosso evento. Um ano depois. E participou no evento, fez uma apresentação e agradecemos aqui ao brigadeiro Machatini por ter destacado essa pessoa para participar. Mas enquanto agradeço a participação desse senhor e uma discussão importante, a ADIN tem que, primeiro, não deve ser uma agência de aposentadoria. Não deve ser uma agência para a terceira idade. A ADIN tem que ser uma agência dinamizada por jovens para correr, para atender o problema dos jovens lá em Cabo Delgado. Não tem que ser para aposentadoria. Nós já temos uma ministra aqui, a Anhelete Mondlane, trata dessa parte da aposentadoria. Vamos falar com ela. Mas a ADIN tem que ser para isso. Segundo, a ADIN não é para ficar aqui em Maputo, a ADIN. O brigadeiro Machatini pode ficar aqui em Maputo para fazer toda a discussão estratégica, mas a ADIN é para estar em Cabo Delgado, no Niassa e Nampula. É lá onde tem que estar. E não é para estar lá, levar pessoas daqui de Maputo para lá. Não. A ADIN tem que se desenvolver com pessoas locais para resolver um problema local. Lá em Cabo Delgado existe o Nilúrio, existe a Unirovuma. Tem que levar a ADIN para se desenvolver com jovens que estão nessas universidades, que nasceram lá, estudaram lá, estão a trabalhar lá, conhecem o sofrimento lá. E, em terceiro lugar, a ADIN não é para sair divulgar uma estratégia que nós não conhecíamos. Não. Tem que
a produção da estratégia tem que ser com participação e com transparência. Neste momento está a divulgar está a repetir a mesma lógica centralizadora baseada em Maputo. Não, o processo da elaboração da estratégia da DIN tem que ser ancorado nas comunidades, com participação destas e haver legitimação da estratégia e não divulgação da estratégia. Porque os 40 anos de governação em Moçambique têm sido isso. É a razão por que fracassamos. Portanto, para terminar, dizer que a questão dos direitos humanos não é única e somente na questão de violência para as pessoas. É o direito à esperança, o direito ao desenvolvimento que as comunidades têm. E em relação a este assunto, fala-se muito de conteúdo local neste país como oportunidade para desenvolver. Mas as oportunidades que são para Cabo Delgado vêm para Maputo. São abocanhadas pelas pessoas de Maputo, as oportunidades para Cabo Delgado. Mas não acha que está a exagerar muito nesta questão? Por exemplo, há uma guerra em Cabo Delgado e todos os moçambicanos de Inhambane, de Gaza, da Beira, não é? São chamados a ir defender Cabo Delgado. Agora, por que quando estamos a falar de recursos temos que bater muito na tecla local? Portanto, eu penso que é importante que os locais tenham as oportunidades que merecem, mas também é importante lembrarmos que as riquezas de Moçambique, seja o gás que está em Inhambane, seja o gás que está em Cabo Delgado, é para todos os moçambicanos. Portanto, eu concordo que é preciso uma atenção especial às pessoas que estão lá, mas não podemos também criar um certo sectarismo e, sobretudo, esta ideia, dizer que as pessoas de Maputo é que estão a ir buscar. Olha, em Maputo também há muitos pobres. E é possível que esteja em Cabo Delgado um senhor de guerra, é possível que esteja em Cabo Delgado um senhor, até local mesmo, a se beneficiar, a se completar em detrimento dos locais. Portanto, eu penso que não devemos bater muito nesta tecla local, porque se calhar é isto também que acaba alimentando esses terrorismos, essas insurgências. Portanto, há sim o local, mas também a questão de sermos todos moçambicanos. Penso que ficou essencial em torno deste tema. Sim. Vamos seguir. O nosso próximo tema é o ponto de situação da vacinação no nosso país e também da suspensão da vacina da AstraZeneca. E começo mesmo consigo, Silvério Ronguane. Terminou esta semana a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 para profissionais de saúde, grupos de primeira linha. O balanço mostra que, apesar do timing inicial ter sido alargado, houve pessoas elegíveis que não receberam a vacina. De uma forma geral, como é que olha para este processo? Bom, eu preciso dizer que há um plano de vacinação que foi feito, tem os méritos que tem, mas isto não pode nos impedir de olhar para este plano e verificarmos que algumas coisas quer não foram bem enquadradas, quer isso até explica esses elegíveis. Eu vou dar um exemplo, não é? Estamos a começar com os profissionais de saúde, não é? E é muito importante porque o profissional de saúde é quem vai receber o doente. Mas a minha pergunta é, se nós temos uma lei agora que diz, portanto, a zona metropolitana de Maputo tem que trabalhar às 21, porque é a parte mais afetada, não é? Será que se nós temos um profissional de saúde num distrito que nunca houve nenhum único caso de Covid e existe um profissional de saúde que está na Polana Canis, estamos a falar da mesma coisa. Pareceu-me que o que faltou no plano é que não existe esta ideia também importante de que o Covid está em Moçambique, mas há zonas piores que as outras. E como que se enquadra? Isto para dar, por exemplo, um outro exemplo, que já a Assembleia da República, claramente com pessoas prioritárias, são pessoas de idade, são pessoas que estão em aglomerado constante durante muito tempo, são pessoas que depois dali viajam para as suas comunidades e para as suas tarefas, vão reunir-se com pessoas, portanto, com um potencial muito grande de transmissão do Covid. Este grupo, por exemplo, não devia ser prioritário. Portanto, são estas pequenas coisas que é preciso. Pareceu-me que no plano, portanto, neste plano de vacinação, a questão de olhar quais são as zonas mais atingidas, parece que não se pensou um pouco mais nisso. A questão de ver quais são as pessoas que realmente estão em aglomerados, são pessoas de idade e com um grande potencial de transmissão do Covid-19, porque se você vai estar
3 meses reunidos, todos os dias, com 250 pessoas, numa sala daquele tamanho, e depois sais dali, vai se reunir com o seu grupo político, e vais viajar de uma província para outra. Pareceu-me que é necessário este plano ser... Há um evidente conflito de interesse, não estou a defender que seja vacinado, portanto é preciso explicar, mas estou a tentar mostrar que este plano pode ser que não seja tão perfeito. E a partir do momento que está a ser executado, aliás, estamos a ver que ficou muita gente ainda por vacinar e vacinou-se pessoas que não deviam ser vacinadas, é preciso melhorar ainda mais. Há países que já imunizaram mais de 1/3 da sua população e nós já antes imunizamos 0,000%. Pareceu-me que é preciso também olharmos esta questão, onde é que o Covid está a bater mais, porque não me parece justo ir vacinar um diretor tanto de saúde num distrito que nunca houve Covid, mas por outro lado, pessoas, por exemplo, que estão na fronteira da África do Sul, Moçambique, não é? Não são profissionais de saúde, mas nós sabemos como a África do Sul tem taxas elevadíssimas de Covid, se calhar as pessoas desta fronteira... Então deveria ser um grupo prioritário. Calhar, eu penso que são estas coisas que têm que continuar a ser pensadas. Infelizmente, existem pessoas que, quando se quer mostrar um e outro fato, acham que está contra o plano de vacinação. O que está em causa não é isto. Por exemplo, esta semana foi um exemplo disso. Estava a Assembleia da República reunida e tinha uma única pessoa, portanto, num aglomerado daquele vacinado. Parece-me que o plano é bom, foi bom começar com os profissionais de saúde, é importante que isso aconteça, mas se calhar também temos que começar a pensar do ponto de vista das zonas mais afetadas, dos grupos que potencialmente podem disseminar o Covid e muitas outras coisas, e acredito que o Ministério da Saúde está atento e vai começar a fazer essas correções que claramente existem no Egídio Vaz, nesta primeira fase, Moçambique adotou a vacina da AstraZeneca, que curiosamente, enquanto administrava, mais de 21 países suspendiam temporariamente o seu uso. Ainda que tenham retomado a posterior, paira ainda muita suspeição por parte da opinião pública e mesmo a científica sobre esta vacina. Isto é ou não normal, tendo em conta que é uma doença nova? Bom, não sendo médico, apenas me guio por aquilo que também tenho lido. A OMS voltou a reiterar de que a vacina pode continuar a ser administrada e países como até França, que tinham temporariamente suspendido, retomaram a toma. Na verdade, depois de 51 milhões de doses administradas, apenas temos menos de 100 casos de acidente, digamos assim, coágulo sanguíneo. E isto é, digamos assim, muito insignificante, até porque não existem evidências concretas de que a vacina seja ou mereça algumas dúvidas. Existe sim a investigação que é contínua. O segundo elemento para olhar para a AstraZeneca é pensar assim, ok, existem 3 polos de produção dessa vacina. Uma está na Índia, outro polo está na Itália e ainda outro num outro país europeu ali. E os casos todos estão-se a dar na Europa. O que significa que, para nós, moçambicanos, ainda é seguro. Eu ouvi o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Dilesh, e posso citar aqui, não é concorrente, na Rádio Moçambique, a explicar a segurança da vacina AstraZeneca e o objetivo concreto com as vacinas, são 2 principalmente. Primeiro, é que as pessoas que infelizmente forem acometidas pela Covid-19 não morram e não desenvolvam doença grave. Esses são 2 principais objetivos destas vacinas. Então, nestes itens, nestes qualificadores, a AstraZeneca, como qualquer outra vacina até agora, satisfaz em 100%. E, portanto, quando ouvi essa entrevista, eu fiquei mais encorajado. Fiquei ainda mais encorajado com o retorno dos países europeus a esta vacinação. Ora, nós também não temos muitas alternativas assim. Por exemplo, a BioNTech, portanto,
As vacinas... Antes da BioNTech, não seria a altura já da Comissão Científica ter dado a cara, até para explicar o que está a dizer, ser uma comissão mais comunicativa com a sociedade para evitar os fake news? Parece-me a mim, mas eu vi isso, os termos de referência da Comissão Científica são para aconselhar e assessorar o presidente. Não é para vir falar coisas aqui na imprensa. Então, nesta perspectiva, acho que alguém do governo devia falar. E me pareceu que este governo é o diretor do Instituto Nacional de Saúde, que o fez através da Rádio Moçambique. Eu posso concordar que era preciso comunicar ainda melhor. Por quê? Porque mesmo os médicos na província de Manica, por exemplo, há mais ou menos de 100 e tal profissionais de saúde que não aderiram à vacinação. Por quê? Porque por causa de crenças religiosas. Diziam que é o sinal da besta isso aqui. Então não pode ter a vacinação. Então, se são profissionais de saúde que estão a fazer isso, significa que quando chegar a nossa vez, imagina os menos informados. Ainda maior. E eu reconheço que, não só reconheço, mas também encorajo que haja mais e melhor comunicação para que estas interpretações errôneas e às vezes desviantes não aconteçam, porque estamos todos a lutar pela saúde. E o mais grave é justamente serem profissionais de saúde a dizer que não vamos tomar essa vacina, porque este é o sinal da besta. Dr. Nuvunga, qual é a sua apreciação? Sim, vou dar, mas queria esclarecer o equívoco do Ronguan. Não, o que eu estou a dizer, estou a falar de uma coisa que se chama conteúdo local, que é uma cota do procurement a ser feito pelas empresas internacionais, reservada... Estamos a voltar ao assunto... Sim, porque é bom esclarecer. É bom esclarecer. Reservada a empresas nacionais. O que eu estou a dizer, e com conhecimento, porque há estudos, a cota para as empresas moçambicanas que estão em Cabo Delgado está a ficar perdida para as empresas de Maputo. É disto que eu estou a falar. E isto é um problema, porque não só vai contra a descentralização, mas vai contra o processo do desenvolvimento local, que é importante para que as gentes de Cabo Delgado sintam que estão a beneficiar dos recursos. Não estou a dizer que os moçambicanos não devem beneficiar dos recursos que estão em Cabo Delgado. Não estou a dizer isso. Só para dar aqui um exemplo. Você chegar à cidade de Pemba, que já recebeu, se fala, 15 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, isso. Não tem estrada, não tem aeroporto de qualidade, para começar. Não tem aeroporto. Então, uma cidade como aquela que já recebeu 15 bilhões de dólares, não tem aeroporto. Você vai ver a estrada que supostamente vai levar carga para o porto de Pemba. É uma estrada que da minha aldeia, lá, feita pelo Matussas, com o dinheiro das dívidas, é bastante melhor. Então, só isso é suficiente para compreender que não estão as elites da província e as gentes de Cabo Delgado precisa de ver o conteúdo local a gerar desenvolvimento ali, como veículo para dar trabalho aos jovens, como para dar prosperidade e esperança e dar dignidade aos deslocados internos e dar alegria às pessoas. Em relação a este assunto da Covid que coloca, AstraZeneca, outras vacinas... O ponto de situação da vacinação no nosso país? Pois, a OMS deu sua opinião sobre a utilidade desta vacina. Penso que é uma opinião válida da OMS. O que me preocupa aqui é que se receberam aquelas doses com tanta pompa e circunstância, depois daqui disseram que havia 128 milhões de dólares para comprar vacinas. Mas parece que está a desaparecer esse assunto. Não, esse assunto está a desaparecer. Não, onde está o dinheiro? Em que linha orçamental está o dinheiro? E aonde é que estão a fazer o procurement? E a lei diz que nós, moçambicanos, podemos visitar o processo do procurement para a compra. Porque não queremos que aconteça o mesmo que aconteceu com o dinheiro para a Covid, que se distribuíram entre eles através de ajuste direto. Este dinheiro aqui para a compra das vacinas, queremos perceber, não sei se o primeiro-ministro tem a nos dizer,
ou o Ministro da Economia e Finanças, que tenha nos dizer, neste momento, o dinheiro está onde? E qual é o processo do procurement? Queremos saber qual é a vacina que vão comprar onde e porquê. É esta a minha maior preocupação no que diz respeito à vacinação. É muito dinheiro, é dinheiro público, é dos impostos dos moçambicanos. Queremos saber onde está. O homem do Instituto Nacional de Saúde falou, diz que a vacina é boa. Se ele falou, eu não sou médico, vamos ficar nisso aí. Mas na parte do dinheiro, esse dinheiro, queremos saber onde está o dinheiro, em que parte está. Esse dinheiro não estava no orçamento. Vamos fazer orçamento retificativo? Não, então, essa parte queremos perceber. Ficamos preocupados com a forma como utilizaram o dinheiro que receberam do Banco Mundial, que se distribuíram entre eles os dirigentes, e mas por vezes não fizeram nenhum tipo de investimento. Este dinheiro não vamos deixar que façam isso. Talvez só para acrescentar alguma coisa, professor, existem duas formas de aquisição da vacina neste momento. Sendo Moçambique um país pobre e em vias de desenvolvimento, existe aquela iniciativa da COVAX. Então, maioritariamente a partir desta iniciativa que se vai pôr o dinheiro e que se vai obter. Nesta iniciativa não tem escolha. Os chineses estão a colocar lá as suas duas vacinas, estão lá, a AstraZeneca também está lá, a BioNTech não está, claramente não há. As três vacinas americanas não estão nesta iniciativa. Então, essa iniciativa COVAX é o melhor e o mais acessível mecanismo de aquisição de vacinas para países em vias de desenvolvimento. Então, não acredito eu que o Moçambique vá comprar à margem disto neste momento, até porque não existem vacinas para comprar. São problemas das farmacêuticas em providenciar até agora as vacinas. O que nós tivemos até agora são doações. A Índia doou, China doou. Por isso avançamos um pouco mais. Mas a vacina da COVAX só em junho. A vacina mais misteriosa e difícil de aceder agora é o Sputnik 5, porque não se sabe com quem se conversa. A Rússia está a fazer seus negócios, está a entregar onde ele quer que vá. Então, ficamos sem muita iniciativa e sem muita margem de manobra, ou entramos para a COVAX, cujas vacinas chegam entre maio e junho, ou vamos esperando pelas pelas benfeitorias chinesa, indiana, essas coisas. Mas me permite aqui discordar com o Egídio no que toca ao papel da comissão científica. À vontade. Aí discordo redondamente. Olha, a integridade da comissão científica não pode ser deixada para o backstage. Eu confio mais na comissão científica do que no ministro. O ministro é um político que está ali para manter o lugar dele. Vai fazer ali todo tipo de jogo de cintura para se manter naquele lugar. Confio na comissão científica. Ainda que não concorde com algumas pessoas que estão lá, que estão claramente em posição de conflito de interesse, mas como comissão tem que vir a público, tem que dialogar com o público. A comissão científica é feita por moçambicanos, profissionais das mais variadas áreas. Não deve haver problema rigorosamente nenhum, não haverá violação à lei absolutamente nenhuma. Se a comissão científica vier a público, estamos diante da maior ameaça à nossa nação desde que existimos como país. Mas, professor, então, qual é o problema em a comissão vir a público falar? Mas, professor, a não ser que queira que alguém específico da comissão científica fale, mas o doutor Ilês é membro da comissão científica. Doutor quem? Ilês, portanto, o diretor nacional do Instituto Nacional de Saúde. Não, é membro. Não. Nesse particular não é credível ele. Nesse particular não é credível. Ele é cientista. Também há forma de comunicação científica Isso. e não é uma entrevista numa rádio. Numa rádio. Há seminários, depois dos seminários há conclusões, há revistas. Mas é isso que estamos a ver, por exemplo. Está-se falando Tá bom, mas estamos a falar de um assunto muito candente, que as pessoas têm dúvida, por exemplo, de uma vacina. Pois. Até bem fez, citou o profissional de saúde, tem dúvidas. E neste momento, tem um grande seminário sobre esta matéria em concreta, um artigo, portanto, artigos de opinião que mostram que aquele profissional pode ir ler aquele artigo
e tirar as suas dúvidas. Portanto, eu penso que o que está em causa não é apenas que um membro da comissão científica que faz parte do governo venha falar de uma forma consciente. A gente não sabe se está a falar como governo ou como comissão científica. Está a se dizer que a comissão científica tem que funcionar como comissão científica. Portanto, não deixa de ser comissão científica porque tem a ver com o Covid. Não, tem que seguir aquelas regras que qualquer comissão científica tem. E uma das características fundamentais de qualquer comissão científica é a sua independência. Portanto, não está atrelado, não depende de nenhuma outra autoridade, porque senão não seria científico. Então, eu penso que esta ideia não está em conflito aquilo que o ministro fez na Assembleia da República, tentou dar uma explicação, o diretor que está a referir, mas também a comissão, na sua autonomia, com a credibilidade que tem e com as metodologias científicas que são inerentes, tem que cumprir. Eu concordo que haja ainda espaço para melhorar a comunicação. Eu concordo com isso, estamos todos na mesma frente. Mas, agora, não confiar no doutor Ilês, diretor nacional do Acho que não é isso que está a se dizer. Está a se dizer assim, o diretor vem falar como diretor, não é? Como diretor, vamos dizer, não, mas estamos a dizer como comissão científica. Por exemplo, você falou de 2 seminários, diga lá 2 resultados desse seminário. Não, mas você já falou, está tudo no website. Estamos a dizer, não, mas se você acompanhou, mas é exatamente isso. Se as conclusões deste seminário tivessem sido divulgadas, se tivesse aparecido em revista de especialidade, você disse, não, aqui o número X da revista X tem, não, ou as atas que estão publicadas ali, tem as conclusões do primeiro seminário. E até uma das coisas que mais se vincou é isso. Portanto, parece que é consensual que a comissão científica tem que comunicar como comissão científica. E que no momento de dúvidas, medos como este, a presença desta comissão, como comissão, pode ajudar mais os moçambicanos a ter mais confiança. E, pelo contrário, o que nós vimos é que parece que são guerras internas. Sim, e depois uma questão importante. Quando falamos em comissão científica, o Egídio fala na questão de comunicação. Não é disso. Quando o diretor do Instituto vai à Rádio Moçambique, Rádio Moçambique é uma rádio pública e sabemos como é que ela se governa. Nunca podem convidar a mim, por exemplo, para ir estar num painel com o doutor que vamos convidar a... Sim, camarada, está a perceber? Então, por causa disso aí, tudo aquilo que ele fala, tem que ter alguém de suficiente conhecimento científico para questionar isso. Quando falamos em comunicação, não estamos a falar em ler um discurso feito, não. Estamos a falar de uma comunicação que tem mais de uma pessoa que tem conhecimento e possam, aqui está a questão importante, da prestação de contas. Quando o diretor vai falar na rádio, chega ali, é recebido como grande chefe, tapete vermelho, fala, depois lhe saúdam, com trompas e tudo, e vai para casa. Como é que podemos engajar? Como é que ele pode ser engajado pela sociedade? Eu acompanhei a entrevista e até houve, abre linhas, foi no café de manhã. Mas essas linhas, o meu número, mas você sabe o que é uma comunicação? Bloqueia o meu número, coloca do Egito, que eu conheci. Quando há um congresso, quando há um seminário, quando há uma conferência, há comunicações. Sim, você está fazendo confusão de comunicação na rádio e comunicações científicas. Nesse caso específico, permita-me dar só 2 ou 3 exemplos. Desde que essa comissão científica foi institucionalizada, já temos 3 trabalhos científicos que estão online. Um em português e 2 em inglês, dos quais, dos 3, 2 do professor Helder Martins está online. E já foi. Esses ficaram, não fizeram mais nada. Aquele que produziu é aquele que foi. O INS disse que essa comissão fez 2 seminários e os chamados os proceedings dos seminários estão também disponíveis online. E, portanto, foi um seminário multidisciplinar. Mas o problema é ser... Aqui eu tive a oportunidade de pelo menos ler um. Ou seja,
o que o professor Rongwani exige, na verdade está lá. É que a Não questão saber, Egídio, a maioria. antes da Covid, esse doutor que menciona, doutor quem é esse? Doutor Ilês. Não era Ilês. conhecido. Ele só foi conhecido porque passou a ver televisão para ele ler aqueles comunicados. É porque ele não era conhecido. Mas aos outros nós conhecíamos. O professor de Martins nós conhecíamos e os demais membros conhecemos. A confiança que nós temos nesses aí não é porque gostamos deles. Não, é porque eles tiveram perseverança de qualidade e responsabilidade ao longo do tempo. E este doutor, doutor, você mencionou. Não é para se brincar. Esse cientista sério. Esse aqui é a TVM que lhe deu espaço para mim, sou Gil Vaz. Para mim, nem é questão apenas desta reputação. O que estamos a dizer é que a comissão científica tem métodos e metodologia próprias de uma comissão científica. Agora, se fez um seminário e convidou um conjunto de pessoas como o Gil Vaz, como seu... Foi uma comunidade acadêmica. Mas é isso que nós devemos ter na boca. Nós já podemos ter na boca da língua. O fulano que está na comissão científica, que fez essa produção, o fulano que assinou... Nós estamos a falar de 2 artigos, um em inglês, nenhum em línguas nacionais. Nós estamos a... Parece-me que concordas que a comissão científica trabalhou no contexto em que trabalhou, mas que há espaço para melhorar, até de uma forma didática. Eu disse, nos outros países, melhoria, todavia, nos outros países, o que estamos a ver é que a comunidade científica desses países que está a trabalhar na linha da frente. mas a nossa comissão científica não aparece. E até você começou por dizer que não, a sua missão é assessorar o governo, não pode vir. Não pode mas se é esquecer isso disso. está... Mas não pode. Mas Como é a comissão isso científica não então, funciona assim. comecemos por atacar Sim. esse diploma. A comissão que científica... define as competências da comissão Exato. científica. É que não é nenhum diploma. E depois, a cada comissão, um também é livre. Olha, professor, a comissão você científica, fala, sou Gil Vaz, a comissão científica tem regras próprias que não dependem de nenhum. Não é essa aí, não é essa comissão, então não é. Não é essa então comissão. reconhece que não é Essa comissão científica então não é a... Vamos avançar. Não chama. Então já está essa comissão científica não é é regida por um quadro legal. Essa é atrelada ao governo. É para dar e assessorar o presidente é o próprio ministro que devia aconselhar. Sim. Estamos a dizer, queremos uma comissão científica como existe em todo o mundo e que siga a metodologia internacionalmente reconhecida e que faça um trabalho para os moçambicanos. Agora, se estás a falar de uma outra que é apenas coincidência de nome, não é isso que estamos a pensar. Nós estamos a pensar numa... Olha, senhores, vamos avançar. Kamala Harris é quem dirige a comissão de resposta à Covid. Vice-presidente. Nós não estamos a discutir... Político... Vamos avançar. Penso que cada um já disse Não há aquilo que necessariamente pensa. Cientista, não sei. Não conheço outro país onde os cientistas estão a gerir a Covid-19. Da Egídio mesma Vaz. maneira, não conheço outros países em que os melhores cientistas fogem dessa comissão. Existe muito. No Brasil já foi. Nos briefings do governo britânico, aparece o primeiro-ministro, aparece o ministro da Saúde e aparece o chefe da comissão, que é um cientista. Está sempre lá o cientista. Eu vi. Fala o primeiro-ministro, fala o ministro da Saúde e fala sempre o líder da comissão científica. Para dar aos britânicos a confiabilidade do que este... Porque esse é Cada um político, fala daquilo que sabe. Mas aqui sabe também muito bem. Aqui não. Amanhã haverá. O que é que há de haver amanhã? É um estudo, sempre tem havido, semanalmente, aquilo que se chama de estudo, análise epidemiológica. E é um cientista que dá esse briefing. Quem é? É o doutor Ilês. É cientista dele. Esse é funcionário, esse aí. É funcionário. Então, você quer um cientista que não seja funcionário, que não seja trabalhar? Cientistas que estão adstritos à Por comissão exemplo, científica. pode dizer que aquele... Ele é. A pessoa que estás a Ele dizer... é parte da comissão E qual é científica. o que Em que ele conflito de interesse. Não, mas o que ele é... Portanto, porque a comissão científica terá o seu organigrama, ou seja, o que ele é dentro Na da comissão científica. Não sabe. Não Precisa sabe. falar de coisa que Eu ele não sabe. conheço Vamos a a outro discussão. Senhor, vamos Estamos aqui a falar avançar. de Uma última de questão ainda coisas que sobre não este sabe. tema, que amanhã retomam as aulas. Egídio Vaz, Rongwani, vamos continuar. Amanhã retomam as aulas presenciais, não é? Nesta sexta-feira, durante a cerimônia oficial da abertura do ano letivo, o Presidente da República alertou que, caso haja comportamento de risco, vai mandar fechar as escolas. Tendo em conta que grande maioria dos que voltam à escola são menores de idade e que ficaram quase
um ano confinados, como garantir que esta retoma seja efetivamente sustentável e que não voltemos a encerrar as escolas? Aqui eu vou começar sem que me dê. O Estado moçambicano teve dinheiro do Fundo Monetário Internacional, do qual era para criar as condições para que se voltasse às aulas em segurança. O Estado moçambicano distribui dinheiro pelos ministérios. O Ministério da Educação não teve dinheiro como tiveram o Ministério das Obras Públicas e o Ministério da Saúde. Mas na realidade, esse dinheiro ficou aqui em Maputo, nas grandes elites, nas empresas dos grandes chefes que se distribuíram entre eles. Nós estamos a fazer um trabalho nas províncias. Para as províncias, de todo o dinheiro disponibilizado, foi apenas 6%. Para as províncias, apenas 6%. Muitos dos projetos de infraestruturas para criarem condições às aulas, para as aulas retomarem a segurança, não tinham sido realizados, porque os chefes se distribuíram o dinheiro e não fizeram as obras. Este regresso às aulas presenciais é para pôr... porque não são as crianças que vão sozinhas. Tem que ter o transporte em aglomerações. São os professores, é todo um serviço que tem que estar em funcionamento para assegurar que as crianças possam voltar às escolas. As escolas não têm as condições porque o dinheiro disponibilizado para o efeito foi para os bolsos dos chefes. Esta é a questão do fundo. E isto é sabido, temos relatórios, já publicamos em dezembro do ano passado, e ainda acreditamos que aqui, se a Procuradoria-Geral da República estivesse séria, 1 ou 2 ministros aqui iriam para Lingam. Significa que, não tendo condições, poderá-se voltar a encerrar as escolas? Bom, eu queria trazer uma outra perspectiva. Eu pensei que essa perspectiva já foi clarificada, mas a verdade é que amanhã começam as aulas e as nossas crianças vão para lá, não é? Portanto, eu penso que também temos que apelar à responsabilidade de cada um, de que de fato estão a iniciar as aulas num contexto adverso, mas que já não é possível adiar mais o início das aulas, porque não podemos continuar mais fechados. Temos que sair e temos que trabalhar. As condições não são as melhores, mas se cada um, de fato, garantir o tal distanciamento que é requerido, o uso da máscara, a lavagem das mãos e não haver evitar aglomerações dentro das escolas, sobretudo apelar às crianças que aqueles abraços, ficaram muito tempo sem se ver, serem evitados. Eu penso que também, porque as aulas vão começar mesmo, porque os nossos filhos estarão lá, é preciso lembrar que, para além da política, para além da corrupção, há uma parte em que cada um de nós tem que fazer o melhor para que, de fato, não seja infectado nem infecte os outros. Eu penso que é fundamental. Gidio Vaz, rapidamente mesmo para encerrar esse tema. Eu julgo que estão criadas as condições para o regresso. É um primeiro teste. O sucesso deste teste vai permitir que também o governo reflita e decida no relaxamento de outras privações. E, portanto, associando-me ao professor Rongwane, é de facto o momento para informar. Não, eu só estou a reforçar. Já noutras ocasiões também citei. Isso aí temos que construir. A ideia central é que precisamos de olhar para além dos desafios e olhar este desafio como coletivo. É importante que nós observemos as medidas de segurança e higiene e que roguemos que tudo corra bem, porque dentro de um ano, aliás, de um mês ou 2 meses, vai haver uma revisão. Da primeira vez, e o presidente explicou isso em outras comunicações, as escolas não eram, de facto, as centrais de contaminação. Esperemos que isto continue neste sentido e que avancemos, porque aqui a guerra é toda ela ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o plano de vacinação está a seguir, também estamos a repensar rapidamente sobre... Estamos a voltar para a escola e, como eu disse no outro lugar, não devemos ter
muito medo desse regresso, porque o professor que vai dar aulas em Ipepe não vem de Maputo, é da zona. Em Mutarara também, aqui também. Portanto, não há esse risco de exportação ou importação de Covid ativos para as escolas, porque é comunitário. Se nós observarmos as regras comunitárias de higiene, ainda é possível circunscrevermos. Egídio Vaz, ficou essencial. Vamos ao nosso último tema, que é a morte de John Magufuli. Continuo consigo, Egídio Vaz. Fora de portas, morreu esta semana John Magufuli, que é presidente da Tanzânia. Estava no início do segundo mandato, iniciado em novembro, e para o mundo vai certamente ficar marcado pelo seu negacionismo à Covid-19. Samia Suluhu já assumiu como chefe de Estado. Teremos ou não uma nova abordagem em relação a como lidar com esta pandemia? John Magufuli já começava a acreditar e a falar da Covid, da existência da Covid-19. Portanto, antes dele falecer, eu julgo que a nova presidente vai continuar com essa política de abrir-se e aproximar-se mais à vacinação, por exemplo. Não acredito que venha a resistir por muito mais tempo, porque só o governo que ela agora passa a liderar perdeu seus membros, seus ministros, e é algo concreto. Tá? Havendo uma cura para a vacina, e porque Tanzânia corre com projetos, aliás, com programas alargados de vacinação, então eu julgo que ali sim pode haver uma escapatória, só para não deixar tombar. O que eu vou esperar nos próximos dias é que efetivamente a nova presidente, Samia, peça ajuda à região e a intermediação, já agora do presidente Nyusi, para o acesso, para a integração rápida na iniciativa COVAX e, eventualmente, quem sabe os chineses comecem a oferecer-lhes também algumas vacinas. O negacionismo foi, digamos assim, a sua principal marca, mas o Magufuli também teve boas coisas. Ele acreditava na força endógena dos tanzanianos e na sua capacidade de resolver assuntos internamente. E a Tanzânia, para mim, é o epítome da unidade nacional. A forma como eles dirigem os seus assuntos internos para fortalecimento da República Unida de Tanzânia, diga-se de passagem, é excelente. E principalmente na dimensão de partilha de poder. Então, eu acredito numa transição pacífica neste processo. Não sei e não estou seguro se ela vai terminar sim, mas se ela pode voltar a candidatar-se já para um mandato fresco. São dinâmicas internas que precisamos de perceber e acompanhar, até porque quando se soube da morte ou da situação crítica, ela teve que sair de Zanzibar para Dar es Salaam sob fortes medidas de segurança e tentaram circunscrevê-la sem dar-lhe informação. Então, ela sofreu um pouco de aqui uma espécie de finta, até quando as coisas eram claras. Essa minha para ser presidente não tem como. Então, uma única palavra, eu acredito que sim, vai haver alguma evolução na abordagem como consequência daquilo que também o próprio John Magufuli começou a acreditar, em falar da seriedade da doença. E é por este precedente, por ele deixado, que a Samia vai pegar. Severo Rongwan, temos agora a segunda mulher a governar um país a nível da SADC. Olhando para as características da Tanzânia, como será a aceitação de Samia pela sociedade? Ou seja, não teremos uma espécie de hostilização, como, por exemplo, teve Joyce Banda no Malawi? Bom, já vamos para ali, mas antes eu queria apresentar também as condolências ao povo tanzaniano por esta perda, não é? Portanto, uma perda para um país que sempre tem influência. Aliás, nosso país decretou uma semana de luto e nos associamos ao sofrimento do povo tanzaniano, que tem uma história, aliás, de apoio ao nosso país. Mas, a parte disto, eu penso que o mangufulismo, portanto, tem que ser rejeitado em toda a sua linha. Portanto, este presidente foi a encarnação, portanto, de tudo aquilo que
é nefasto para a África, a começar por este obscurantismo da negação de evidências científicas. Eu penso que isso é uma experiência negativa que todos devemos assinalar, portanto, que não há razões para se negar o óbvio. E pior que isto, a separação da religião e da política aqui foi praticamente diluída. Portanto, era o Magufuli, que não sei se se considerava um bispo, não é? Porque é preciso também lembrar que na República Centro-Africana também temos um presidente que é ao mesmo tempo bispo, não é? Aliás, que fez confusão agora, não é? Que era presidente, foi deposto. E pareceu-me que o Magufuli também tinha estas tendências de se considerar uma espécie também de um sacerdote supremo. Era ele a dizer que temos que fazer orações, era ele a dizer que isso se resolve. Portanto, parece-me que é uma conquista importante que a África e o mundo inteiro alcançou, é a separação entre a política e a religião. Aos políticos, as coisas da política, as religiões, as coisas da religião. Portanto, deviam ser os bispos, os sacerdotes, os pastores a falarem em nome de Deus e não um presidente. Eu penso que nesse sentido fez-nos um mau serviço. O outro aspecto também é a perseguição aos seus adversários políticos. Portanto, a última eleição foi uma farsa autêntica. Portanto, foi um presidente que não pareceu-me que viveu fora do seu tempo. Não, portanto, não reconhecia a ciência, não reconhecia o pluralismo, não reconhecia portanto, a ciência de partidos políticos, não queria eleições livres. Portanto, eu penso que estes aspectos todos vão marcar negativamente a Tanzânia, mas também é um exemplo daquilo que nós, como moçambicanos, como africanos, devemos rejeitar, porque afinal acabou transmitindo uma ideia errada dos próprios... No ambiente político foi tido como um carrasco. Como carrasco, portanto, perseguindo os seus opositores políticos. Aliás, o próprio presidente, portanto, o chefe da oposição está a falar do estrangeiro, porque não há lugar para ele na Tanzânia. Portanto, isso foi uma coisa completamente inaceitável também. E é preciso ainda lembrar que esta questão de negar a ciência, de querer falar em nome dos bispos, se associa a uma outra coisa terrível. Portanto, a negação da precariedade humana. Portanto, ficou doente, não é? Tem responsabilidades com o seu povo, não se informa ao povo que o presidente está nesse estado. Portanto, em termos de transparência, ali é zero, porque o chefe do Estado, a saúde do chefe do Estado é uma questão de todo o povo, porque afinal do povo que teoricamente o elegeu, se escondeu. Não se sabe neste momento se de fato esteve no Quênia, se esteve na Índia, se esteve não sei aonde, só se sabe que morreu de repente nessa planta. Eu penso que são aspectos negativos que devem ser esquecidos e não devemos ir para aí. Agora, a questão que se coloca de uma mulher presidente, nós já temos um exemplo na Etiópia. Neste momento há uma presidente em exercício, embora não tenha poderes de um executivo, mas é uma presidente. Já tivemos uma presidente na Libéria, não é? Que até fez uma grande história. Portanto, para dizer que em África realmente contou um desafio ao empoderamento das mulheres, que as mulheres tomam o seu lugar, mas também a África também já provou que tem dado espaço à mulher. Portanto, eu penso que se ela não se concentrar muito nessa de que não vou ser aceita, e se concentrar em ser uma presidente, a fazer a diferença, pode vir a ser um grande contributo para as mulheres. É verdade que ela será marcada, já são muitos anos, até 2025, sem ter sido eleito. Penso que isto é uma fraqueza, portanto, ela politicamente está enfraquecida porque não saiu das urnas. Portanto, eu penso que é mais por aí, e não por ser mulher ou não ser mulher. Isso dependerá de como ela vai se... Muito obrigada. Mesmo para terminar, Dr. Novunga. Sim, concordo com a abordagem do Rongwana. Magufuli era um ditador, sim, um ditador obscurantista e que perseguia os defensores de direitos humanos. Todas as pessoas que pensavam diferente não tinham lugar para ele. A forma como movimentou as pessoas de Dar es Salaam para Dodoma, etc. Então, tudo isso fazia do Magufuli uma pessoa que na própria região
East Africa, não era propriamente aceite Magufuli. Aliás, não viajava para fora Magufuli. Foi a primeira vez que Tanzânia teve um presidente que não veio para Moçambique. A primeira vez que Tanzânia teve um presidente que não veio para aqui. Todo o presidente tanzaniano vem para aqui, para Moçambique, porque se considera que Moçambique nasceu na Tanzânia, então tem que vir para aqui, para Moçambique. É como ter um presidente moçambicano que não vai para o Zimbábue. Então não é possível. Então Magufuli não veio para aqui porque não viajava. Não viajava justamente porque o trabalho dele era perseguir pessoas. Então ficava com medo que lhe tomassem o lugar. Então, nesse sentido, não desejamos morte a ninguém. O povo tanzaniano chora a morte de Magufuli e era uma pessoa importante para Moçambique, apesar das coisas que eu disse, porque tinha um acordo com o presidente Nyusi que diz respeito ao combate ao terrorismo. Então, nisso tinha um papel importante e, neste momento, não se sabe muito bem como é que vai ser com a presidente que está lá, porque ela é da parte insular e não se sabe muito bem como é que ela vai compreender esta questão numa altura em que há animosidade entre Moçambique e Tanzânia no que diz respeito à questão, porque tem a mesma base geológica onde fica a reserva de gás natural. Então não se sabe o que vai acontecer, mas ao povo tanzaniano a mensagem é de encorajamento para que sigam em frente, acarinhem a nova presidente, tem um déficit democrático, mas era vice-presidente, então faz parte desse processo. E esta questão de perseguir opositores, etc., é uma questão que tem que ser veementemente condenada. Neste momento que estamos aqui a falar, tem um jovem, aqui em Moçambique, chamado Agnaldo Navalha. O jovem Agnaldo Navalha é um jovem de Chicumbane, na província de Gaza, no distrito de Xai-Xai. Ele está desde 2014 na cadeia, está agora na BO. Antes foi julgado, um julgamento bastante mau no Xai-Xai. Foi mandado para a prisão de Mabalane, depois transferido para a BO, porque o jovem denunciou aquelas pessoas que raptam crianças. Mas quando seguimos a fundo, descobrimos que afinal está a passar por tudo isto porque o jovem pertence ao partido MDM. E em Gaza lá, aliás, mataram uma tabela em Gaza, não é? Em Gaza não aceitam que pessoas que participem em outros partidos, jovens, possam ficar a cuidar das suas famílias. Um jovem simplesmente porque denunciou uma situação de mulheres que raptam crianças ou está condenado na BO, na prisão de máxima segurança, por ser do MDM. Neste país é crime ser de pessoas da oposição. Desta maneira não se constrói democracia. Este é um magufulismo, este aqui. É um magufulismo. E esse jovem tem que ser liberto para ir para casa, para cuidar da sua família, porque não cometeu crime nenhum. E mesmo a terminar, queria retomar o meu ponto de partida. As pessoas que estão soltas, em conexão com as dívidas ocultas, devem ser devolvidas, porque o dinheiro que estão a utilizar para pagar a caução já devia ter sido recolhido logo que foram detidos, porque é dinheiro público esse. Então, estão a utilizar dinheiro público para pagar uma caução que agride a moral pública. Então, devem ser recolhidos. Se diz que essas pessoas não fazem parte do núcleo duro. Não é verdade. Alguns desses aqui eram os principais agitadores do presidente Guebuza. Então, fazem parte, sim, sabiam que este dinheiro aqui era dinheiro do calote, que estava a empurrar o país para a pobreza, devem recolher para a cadeia, esperar na cadeia por um julgamento onde todos vamos assistir e o seu patrimônio todo tem que ser recolhido para permitir que o Estado possa melhorar um pouco a situação das crianças nesse país que crescem em situação de malnutrição crônica, precisamente porque estes aqui tomaram essa decisão. Vaz, Silvério Ronguane, muito obrigada pela vossa presença aqui no Revista Nacional. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa companhia. Voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.